Olá, amados, graça e paz. Mais um vídeo da série sobre vida cristã. E hoje eu quero falar sobre a bênção do congregar. Amém? Aqui em Hebreus, capítulo 10, o escritor, ele traz no verso 19 uma exortação e essa exortação vem para que nós venhamos a perseverar na fé. Amém? O verso 19 diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. É interessante, irmãos, essa palavra hoje, porque se tivesse um escritor bíblico ou um profeta de Deus bíblico, ele iria trazer essa admoestação hoje nos nossos dias. Não são poucas as pessoas hoje que, infelizmente, não acreditam mais nessa questão da estrutura da igreja física, né? Eles não congregam mais. Já faz um bom tempo que os pesquisadores eles tentam ver o número de pessoas que estão desigrejadas. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, mas esse termo é um termo dos nossos dias, é um termo atual. São pessoas que dizem que servem a Deus, mas que servem sem participar de uma comunidade, sem estar inserido numa congregação. Pessoas que têm pastores na internet, pessoas que não têm uma igreja fixa e visitam igrejas, cada mês uma igreja diferente, ou cada culto uma igreja diferente. Também não sei se vocês já observaram a quantidade de pessoas que hoje vão à igreja somente uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Elas não têm aquele compromisso. E nós precisamos entender essa exortação e essa perseverança na fé, porque aqui no livro de Hebreus traz essa instrução. Primeiro, no capítulo 9, no versículo 27, diz que ao homem está ordenado viver uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Amém? E logo na sequência, no capítulo 11 e no capítulo 12, vai falar sobre os heróis da fé. Homens, irmãos, do quais o mundo não era digno de que eles vivessem entre nós. Então, é muito importante nós atentarmos à forma como nós estamos vivendo a nossa vida e a forma como nós estamos congregando, amém? Se nós estamos sendo perseverantes, se nós estamos servindo a Deus mediante aquilo que nós recebemos, seja através do ministério de socorros, seja através dos dons que Deus nos chamou, porque o dom e a vocação de Deus é sem arrependimento. Quando Deus chama uma pessoa, aquela pessoa precisa entender o chamado. Amém? Nós vemos isso quando aconteceu com Eliseu. O profeta Elias passou por ele estava arando a terra com uma junta de bois, a terra do seu pai, e o profeta pegou e lançou sobre ele a sua capa. Aquilo ali, na linguagem da época, os historiadores dizem que quando um profeta fazia isso, ele estava convidando aquela pessoa a abandonar aquele estilo de vida e a segui-lo para ser um profeta de Deus. É interessante que Eliseu entende aquilo que o profeta Elias faz, né? E ele pede para se despedir dos pais, e Elias permite, ele vai, pega aquele arado de madeira, ele toca fogo, mata o boi e oferece a Deus e vai servir ao profeta Elias. E nós vemos na vida do profeta Eliseu um ministério muito forte, muito poderoso. Amém? Hoje nós precisamos entender que congregar significa servir, significa nós estarmos juntos num só propósito. Por isso que o escritor aos Hebreus ele vem falando aqui sobre a questão da perseverança na fé. E essa exortação na perseverança da fé fala que nós temos
um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, a igreja tem um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A devoção é a concentração em uma busca, propósito ou causas especiais. Aquele que é devotado a Jesus reconhece sua tendência carnal de tornar-se indiferente e procura evitá-la. As Escrituras moldam a forma de pensar do crente e ele dedica tempo à oração, à espera do Senhor, ao louvor e ao agradecimento, bem como ao serviço. Então, um crente devoto, um crente que entende as Escrituras, ele vai estar na expectativa do retorno do Senhor. E no retorno do Senhor, ele vai receber os galardões mediante a fidelidade dele ao propósito e à vocação celestial. Esse crente, enquanto espera o retorno do Senhor, ele é uma pessoa voltada e dedicada, né? Tem uma concentração específica em causas especiais. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3 que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Não pensar somente nas coisas aqui da terra. Paulo não estava querendo dizer com isso que nós não deveríamos trabalhar, que nós não deveríamos nos casar, que nós não deveríamos viajar, que nós não deveríamos produzir ou construir coisas, ter um foco e um objetivo e ter uma vida melhor. Não era isso que Paulo estava dizendo. Mas Paulo estava dizendo que nós não poderíamos somente pensar nessa vida aqui da terra. Nós que já nascemos de novo e já fomos eliminados, já fomos iluminados e recebemos o Espírito Santo que habita em nós, nós precisamos ter uma mente voltada também para as coisas celestiais. Por quê? Porque após a morte segue-se o juízo. E nós precisamos entender que, como igreja do Senhor, nós precisamos nos estimular uns aos outros a congregar. Nós precisamos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não são pouco o número de desigrejados, e como nós somos pessoas que nos relacionamos umas com as outras, nós podemos e estamos à mercê de sofrer essa influência. Pessoas que foram decepcionadas pela igreja ou estão decepcionadas com a igreja, muitas vezes tentam nos desmotivar a também ficarmos alheios ou apáticos ao ato de congregar. Irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, amém? Não são poucas as pessoas que saem de uma igreja e visitam as casas dos irmãos, mandam mensagens de WhatsApp, tentam diminuir a liderança da igreja. Antes, essa liderança era importante para eles. Hoje, parece que se torna inimigo deles. Então, é importante nós termos cuidado com esse tipo de relacionamento para que nós não venhamos, por causa dessas informações, nos esfriar no que diz respeito ao congregar e nos tornarmos indiferentes a estimularmos uns aos outros a prática das boas obras e também do amor. Amém? O amor é o vínculo da perfeição. O amor é a base de tudo aquilo que Deus espera de nós. Ou seja, todas as coisas que nós vamos fazer, inclusive o ato de congregar, tem que ser pelo amor sacrificial, né? Tem que ser pela abnegação renegada, né? Pelo o intuito de nós estarmos ali sendo luz e sal na terra. Nós já vimos aqui nos vídeos a respeito dos dons espirituais. Deus quer nos usar nesses dons. Nós já vimos aqui também, no vídeo passado, a respeito dos dons motivacionais. Ou seja, Deus coloca cada um no corpo como quer e não como a pessoa deseja. Então, muitas pessoas, por não entenderem isso, elas ficam meio que frustradas com a liderança, ou com a igreja, ou com uma congregação, e param ou diminuem o seu compromisso para com Deus. O ato de congregar é muito importante, irmãos, porque é no congregar que nós somos aperfeiçoados, é no ato de congregar que nós passamos pelo processo de amadurecimento, de santificação, de serviço, de demonstração de amor uns para com os outros. Então, é importante nós nos reunirmos frequentemente, amém? E com o coração, irmãos, abertos para aquilo que Deus vai falar conosco.
não é muito... É difícil nós encontrarmos pessoas que depois da pregação dizem, ah, pastor, se fulano tivesse aqui, essa pregação seria para ele. E eu sempre digo, Deus não é Deus de ausentes, Deus é Deus de presentes. A mensagem é para aqueles que estão presentes e não para os que estão ausentes. Então, o meu conselho hoje, no que diz respeito à vida cristã, é não deixe de congregar e não congregue de qualquer forma. Seja firme, seja constante, sempre abundante no seu congregar, porque no tempo certo, Deus irá te galardoar. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.